A paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor, igreja. Quantos estão alegres aqui? Vocês estão animados hoje, hein? Graças a Deus. Eu também estou feliz por estar aqui essa noite junto com os irmãos para louvar e bendizer o nome do Senhor. Eu quero ler a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo de número 4. Dá só um pouquinho mais de retorno aqui para mim. O Evangelho de João, capítulo 4. Mas antes de ler a palavra, enquanto os irmãos encontram aí, eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Elecidro, o pastor presidente desta obra, e que tem nos confiado a oportunidade de estarmos fazendo aqui esse trabalho para o Senhor durante essas 3 quintas-feiras. E também quero louvar a Deus pela vida de todos os pastores e obreiros aqui da igreja, que auxiliam aqui no trabalho. E também agradeço a Deus pela vida do meu irmão Robson, que está me ajudando aí na filmagem, e também a minha esposa, que vocês acabaram de ouvir, a pastora Marisete. Que Deus abençoe a todos essa noite. João capítulo 3. Tem algum microfone aí? Tem? Tem não? João capítulo, eu disse 3? É o 4. João capítulo 4. Glória a Jesus. Agradeço a Deus pela vida da Ana Rita, da Fabiana, é isso? Fabiana, as amigas da minha esposa que trabalham com ela. Deus abençoe a todos. Nós vamos ler aqui o versículo de número 23 e 24. Diz assim a palavra do Senhor: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a igreja diz amém. Tome o seu assento glorificando o nome de Jesus. Amados irmãos, queridas irmãs, em um dado momento do dia, eu pedi a Deus que me desse uma palavra para estar transmitindo aos irmãos aqui essa noite. E esta foi a palavra que o Senhor me deu. Este capítulo 4 do Evangelho de João, você sabe, pelo menos a maioria que sabe, que trata-se de uma conversa que Jesus teve com uma mulher, que a Bíblia não revela o seu nome, mas a intitula como sendo uma mulher samaritana. Foi uma conversa. Tem dias que Jesus resolve conversar com a gente. A Bíblia não diz o nome da mulher, mas Jesus conversou com ela. Diga para quem está do seu lado: eu não sei o seu nome, mas Jesus vai conversar contigo hoje. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus sai de uma determinada localidade da Judeia e ele vai para a Galileia. E o versículo 4 diz assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Existem duas explicações
para esta expressão bíblica era necessário? A primeira explicação é porque Samaria, dizem alguns conhecedores de geografia, que era o caminho mais curto para ir da Judéia para a Galileia. Mas a segunda explicação que existe para este era necessário é que Jesus, como Deus, como onisciente, sabendo de todas as coisas, ele já sabia que ele tinha que ter uma conversa com aquela mulher naquele dia. Quando você veio de casa para cá, Jesus já sabia que tipo de conversa ele ia ter contigo aqui hoje. Jesus não é como a gente, que às vezes vai em algum lugar conversar com alguém e a gente vai no caminho assim, meu Deus, o que eu vou dizer quando eu chegar lá? Não, Jesus já sabe o que vai dizer, porque Jesus nunca foi e nunca será pego de surpresa por nenhum tipo de situação. Quando você pensou em sair de casa para vir para a igreja, Jesus já estava olhando para você e dizendo, eu já sei o que eu vou falar contigo hoje. E então Jesus, diz a Bíblia Sagrada, que ele vai até esta cidade de Samaria, chamada Sicar, e diz a Bíblia que lá havia um poço. Algumas expressões bíblicas dizem uma fonte, um poço, que era intitulado Poço de Jacó, porque era um poço que tinha uma história desde o Antigo Testamento. Este poço foi deixado por Jacó, e a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus, cansado da viagem, porque Jesus, como Deus, ele não se cansa, mas como homem, ele sentiu-se cansado. E eu gosto muito de ouvir essas expressões bíblicas, quando dizem assim, que Jesus dormiu, que Jesus sentiu cansaço, que Jesus sentiu sede, que Jesus chorou, porque isto mostra que ele, mesmo sendo 100% Deus, ele foi 100% homem e sentiu todos os sentimentos e emoções que nós sentimos. Está entendendo? Então, não abaixa não, estava bom. Então, meus irmãos, a Bíblia diz assim, e ele sentiu-se cansado, sentou próximo ao poço. De repente diz a Bíblia que por volta da hora sexta, que era o meio-dia, veio esta mulher e ela veio tirar água do poço. Quando ela chega para tirar água, Jesus olha para ela e Jesus puxou o assunto. Porque às vezes a gente fica tanto tempo sem falar com Jesus, que Jesus diz assim, eu vou puxar um assunto com ele. Eu vou puxar um assunto com ela aqui. Puxou um assunto e disse assim, dá-me de beber. Aquela mulher ficou surpresa e disse assim, como tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? E a Bíblia diz assim, ora, os judeus não se comunicavam com os samaritanos, porque havia uma intriga entre judeus e samaritanos, e isto vinha desde a época de aproximadamente 722 a.C., quando o reino já havia sido dividido, como eu falei aqui a semana passada, reino do norte e reino do sul, Israel formado por 10 tribos, e o reino do sul, Judá, formado por 2 tribos, Judá e Benjamim. Diz a Bíblia Sagrada que quando caiu o reino do norte, o rei da Síria transportou mais de 20.000 israelitas e samaritanos para a Síria. E nessa época ele trouxe pessoas da Babilônia,
e de outras nações para morar em Israel. E então mulheres israelitas acabaram casando-se. Preste atenção, você entendendo isso, você vai entender a mensagem. Mulheres israelitas acabaram casando-se com homens de outras nações. Homens israelitas que ficaram, acabaram se casando com mulheres de outras nacionalidades, formando então aquilo que nós chamamos de casamento interracial, ou seja, uma miscigenação, uma mistura de raça. E por causa disso, os judeus olhavam para os samaritanos e diziam: eles se contaminaram, eles estão contaminados, não podemos mais ter relação com eles. Então judeu não comprava nada de samaritano, judeu não vendia nada para samaritano, judeu não se assentava na mesa para comer com samaritano, judeu não queria negócio e nem conversa com samaritano. Por isso essa mulher ficou tão surpresa, vendo que ele era judeu. Ela disse: como sendo tu judeu, fala comigo que sou uma mulher samaritana? A primeira lição que eu aprendo aqui, no relacionamento de Deus com os homens, é que Jesus, ele veio para quebrar preconceitos. Isso era um preconceito, e Jesus naquele dia resolveu quebrar aquele preconceito. Aí está uma das razões do sucesso do Evangelho. Qual seria o sucesso do Evangelho se o Evangelho fosse um Evangelho preconceituoso? Se alguém olhasse e dissesse assim: não, o Evangelho não é para os negros, o Evangelho é só para os brancos. Se alguém olhasse e dissesse assim: o Evangelho não é para os pobres, o Evangelho é só para os ricos, ou só para os pobres, o Evangelho é só para o estrangeiro, ou o Evangelho é só para o brasileiro. Que sucesso teria o Evangelho se ele fosse um Evangelho preconceituoso? Mas o Evangelho, ele não é preconceituoso, porque o autor do Evangelho, que é Jesus Cristo, ele já quebrou todo tipo de preconceito que pudesse existir. Aleluia. Os homens até hoje são preconceituosos. A gente às vezes tem mania de olhar para alguém e dizer assim: quem é ele? Para estar, principalmente quando você sabe a vida do fulano lá fora, que não, como diz o ditado popular, não é flor que cheire. Aí alguém olha e diz assim: quem é ele? Agora inventou de ir para a igreja. E aqueles que não conhecem o Evangelho ainda dizem assim: esse aí, nem Jesus vai aceitar ele. Está muito enganado, meu filho. É esse que Jesus quer. É esse que Jesus quer. Aleluia. Sabe por quê? Porque Jesus não tem nenhum tipo de preconceito. Não importa qual era o teu passado, o importante é como vai ser a tua vida daqui para frente. Aleluia. E tem gente aqui que Jesus está dizendo: meu filho, se eu fosse olhar para os teus defeitos, eu nem deixava você entrar por essa porta. Mas sabe por que eu te trouxe aqui? Porque eu não tenho preconceito, não. Eu te amo do jeito que você é e quero mudar a história da tua vida. Aleluia. Jesus, a Bíblia Sagrada diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta expressão, todo aquele, fala-nos da universalidade da graça de Deus. O pecado é universal. A Bíblia diz assim: todos pecaram
pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A universalidade do pecado. O pecado atinge o branco, o pobre, o negro, o rico. Alguém olha e diz assim: ah, mas eu sou tão bonzinho, não falo mal de ninguém, não arrumo briga com ninguém. E alguns dizem assim: eu não fumo, não bebo. Será que eu tenho pecado? Tem, meu filho. Porque o pecado é universal. O pecado atinge a todos. Mas se o pecado é universal, a graça de Deus também é universal. Aleluia. E a graça de Deus, Deus não quer saber a tua estatura, até que série você estudou, quanto você tem na sua conta bancária, o tamanho da tua casa, a marca do teu carro. Deus quer saber se você crê. A Bíblia diz: e todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Quantos crê em Jesus Cristo aqui? Aleluia! Oh, glória! Foi esse evangelho que mudou minha vida. Se o evangelho fosse preconceituoso, eu não estava aqui hoje não, porque eu era terrível. Minha vida estava nas mãos do diabo, e o diabo fazendo de mim tapete, e levando para cá, levando para lá, usando droga, virando as noites em roda de pagode. Usava tanta droga que o nariz até sangrava, tá entendendo? Não dormia à noite, de dia era metendo revólver, fazendo assalto. E alguém olha e diz assim: e quem diz que ainda tem jeito para um homem desse? Jesus deu jeito na minha vida. E tem 12 anos que Jesus deu jeito na minha vida. Ele foi lá naquela lama suja, estendeu a mão, me pegou pela mão e disse: vem, meu filho, eu tenho uma obra na tua vida, eu vou mudar a tua história. Tu agora vai ganhar alma para o meu reino. E muita gente olhou para mim e ficou de boca aberta. Sabe por quê, irmão? Porque quando Deus faz para deixar o homem de boca aberta mesmo. Olhe para quem está do teu lado e diga: muita gente vai ficar de boca aberta com o que Deus vai fazer na sua vida. Profetiza, profetiza. Diga: muita gente vai ficar de boca aberta, mas é grande o que Deus vai fazer na tua vida. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Aleluia, 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 aleluia. A Bíblia Sagrada, meus irmãos, nos diz que a mulher ficou surpresa. Quando Jesus viu que a mulher ficou surpresa e proferiu tais expressões, olha o que Jesus disse para ela. Jesus disse assim: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Jesus estava querendo dizer para ela: você não sabe quem é que está te pedindo água. Tem hora que Deus usa alguém para dizer para a gente assim: ó, faz isso. E a gente diz assim: eu não vou fazer. Quem é ele para mandar eu fazer isso? Se tu soubesse quem é que está mandando. Tem hora que alguém diz assim: vamos na igreja hoje? Aí alguém diz assim: eu não vou não. Se tu soubesse quem é que está te convidando. Quantos crê que Jesus é Deus? Olha para mim, olha para mim. A mulher estava falando com Deus e não sabia.
Tem hora que Deus vem falar com a gente e a gente não sabe que é Ele. Se tu conheceras quem é que te diz, dá-me de beber, você é que pediria, e Ele te daria água viva. Aleluia. Eu quero dizer aos irmãos que, ainda que a mulher não estava entendendo, Jesus estava falando de uma água diferente daquela água que ela estava pegando. Porque a água que aquela mulher estava buscando naquele poço era essa água que a gente bebe e sai da nossa torneira em casa, que serve para matar a sede do corpo físico. Mas a água viva que Jesus estava falando era outra. Ela não entendeu. Mas a água viva que Jesus estava falando era a água que mata a sede da alma. E qual é a água que mata a sede da alma? Diga comigo, é a palavra. Diga comigo, a palavra é a água que mata a sede da alma. Mas ela não sabia. Ela disse assim: mas como é que você vai tirar a água? Onde é que você vai arrumar essa água? O poço melhor e o mais antigo que nós temos é esse? Onde é que você vai arrumar água viva? Ela não sabia. Mas a água viva que Jesus estava falando não era uma água que ia matar a sede do corpo físico, é a água que ia matar a sede da alma. Nós temos um problema muito sério. Nos preocupamos muito com o corpo físico e esquecemos de nos preocupar com a alma. E esquecemos que, assim como o corpo físico tem as suas necessidades, a alma também tem. Quem é que não se preocupa com o corpo físico? Se eu perguntasse aqui, quantos se olharam no espelho antes de vir para a igreja, eu veria muitas mãos levantadas. Talvez todos, ou pelo menos a maioria. Tem sempre alguém que acaba esquecendo, está muito atrasado, muita pressa. Mas o normal é alguém se olhar no espelho. Umas passam uma maquiagemzinha, outras durante o dia ainda faz aquela chapinha. Está entendendo? Algumas dizem assim: não quero, estou fazendo um regime. Porque está preocupado com o corpo físico. Ah, se a gente se preocupasse com a nossa alma, como nos preocupamos com o nosso corpo físico. O problema é que a gente só se preocupa com o corpo físico e esquece da alma. Porque o corpo físico a gente está vendo. Quem é que vê a alma quando olha para o espelho? Ninguém vê a alma. Só vê o corpo físico. Mas a alma que você não vê, assim como o teu corpo físico tem sede, a alma também tem sede. Assim como o teu corpo físico tem fome, a alma também tem fome. Assim como o teu corpo físico adoece, fica debilitado, se você não beber água, a alma também fica. Porque a pessoa, se ela deixar de beber água, ela fica desidratada, a pele fica ressecada. Eu não sou médico, mas andei perguntando para minha esposa hoje. E aí você vai ficando com problemas de saúde, e a pessoa é levada até a morte se ela ficar sem beber água. Agora imagine a alma sem beber a água que é a palavra. Como é que fica essa alma? Tem gente por aí, irmão, que o corpo físico está tão bonito, mas a alma está morrendo. Tem gente por aí que o corpo físico está a coisa mais linda.
se olha no espelho e diz: eita, como eu sou bonito. Eita, como eu sou bonita. E a alma está dizendo: eu estou morrendo. Eu estou morrendo. Eu preciso da palavra de Deus. Eu estou morrendo. E eu quero dizer para você que os nossos desejos e emoções não estão no corpo físico, não, está na alma. É por isso que tem gente que tem uma aparência bonita, fisicamente falando, mas por dentro a alma é amarga, a alma é infeliz, a alma é depressiva, a alma é doente, porque tua alma está morrendo de sede, meu filho. E tu está procurando tanta coisa para satisfazer o corpo físico e está deixando a alma morrer. Mas esta noite Jesus te trouxe aqui para te dizer: eu tenho água viva para te dar. Esta noite esta água viva está jorrando e Jesus está dizendo: eu estou dando vida para a tua alma esta noite. A tua alma não vai morrer. Levanta a tua mão e recebe vida pela palavra. Aleluia. 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 Olhe para mim. E tem mais uma coisa que Jesus disse para aquela mulher. Jesus disse assim para ela: está vendo essa água que você está tirando aí? Quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Eu creio que a mulher pensou: é verdade, todo dia eu tenho que vir buscar uns balde aqui. Quem beber dessa água, Jesus disse, vai voltar a ter sede. Aí Jesus disse assim, ó, presta atenção. Jesus disse assim: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque se fará nele uma fonte que jorra para a vida eterna. Você sabia que todo crente tem uma fonte dentro dele? É por isso que tem pessoas que não entendem porque que o assunto do crente é só Deus, Bíblia, igreja, e diz assim: eu não vou mais na casa de fulano, porque fulano só sabe falar de Deus, só sabe falar da Bíblia, só sabe falar da igreja. É claro, meu filho, a fonte está jorrando. A fonte está jorrando. A fonte está jorrando e ela não para. Aonde você vê um crente pregando o evangelho, cantando, falando de Deus, está ali alguém que bebeu da água e nele tem uma fonte jorrando. Você já viu que tem gente que trabalha do lado de alguém que é crente e diz assim: rapaz, essa fulana canta o dia inteiro, esse fulano trabalha o dia inteiro cantando, tem hora que não dá para entender porque ele começa a dar uns glória, e na hora do almoço ele ainda tira 15 minutos para ir no banheiro, dobrar o joelho e orar. E alguém diz assim: é doido, tá maluco, tá nada, meu filho. É que a fonte está jorrando, a fonte está jorrando, a fonte está jorrando. Tem fonte aí, tem fonte aí, tem fonte aí. Recebe mais. Dá mais glória a Deus, dá mais glória a Deus, dá mais glória a Deus. Alabacandarava Xandarabahaya. Quando eu aceitei Jesus, pastora,
Quando eu aceitei Jesus, eu fazia parte de um grupo de pagode. E aí um dia eu estou com a Bíblia debaixo do braço, indo para a igreja. E aí um dos principais componentes do grupo de pagode que eu fazia parte me chamou. Eu passei na porta da casa dele, ele me chamou. E aí ele me chamou na sala dele, e ele tinha uma vitrolinha antiga e uns discos, aqueles discos de vinil. E ele começou a colocar para tocar só as músicas que eu cantava quando eu era vocalista do grupo de pagode. E ele começou a colocar, e cada música que ele colocava, ele dizia assim: lembra quando você cantava essa? Eita, era demais. Colocava outra e dizia: e essa aqui, Bugrão? Me chamava de Bugrão. Lembra, Bugrão, quando você cantava essa? Essa aqui você arrebentava. E eu olhei para ele assim. Eu não tinha mais prazer por aquilo. Eu tinha nojo. Eu comecei a sentir nojo, não dele, das músicas. Comecei a sentir nojo. Eu vi que no meu coração não tinha mais nenhum prazer por aquilo. Eu olhei para ele e eu disse: meu amigo, Jesus mudou a minha vida. Meu prazer agora é outro. Meu prazer agora é falar de Jesus. Meu prazer agora é ler a Bíblia. Meu prazer agora é ir para a igreja. Porque Jesus mudou a minha vida. E tem gente aqui em nosso meio que Jesus está dizendo assim: eu estou com um martelão bem grande na mão, meu filho, para quebrar esse coração de pedra que você tem e te dar um coração novo esta noite. Jesus vai mudar teu desejo, Jesus vai mudar teus gostos, Jesus vai mudar tua vida, e tu serás um pregador do Evangelho. Vocês creem que Jesus faz isso? Vocês creem que Jesus faz isso? Aleluia! Porque tem hora que o coração está tão duro que tem o martelo, tem que quebrar. E a Bíblia diz que a palavra, não é eu que estou falando, é a Bíblia que diz: a palavra é o martelo que esmiuça a penha. Sabe o que é uma coisa esmiuçada, irmão? É esfarelado. Não tem coração de pedra que essa palavra não quebre. Olhe para mim, porque eu preciso terminar. Diz a Bíblia Sagrada que Jesus disse para ela: olha, eu tenho uma água para dar, e a água que eu der, quem beber não vai sentir sede, e nele vai se tornar uma fonte. E quando Jesus disse isso para ela, ela disse assim para Jesus: olha só, irmão, olha só. Ela disse assim: dá-me de beber desta água. Eu quero essa água. Aleluia. Se essa mulher não tivesse dito isso, a conversa tinha terminado ali. Porque Jesus puxa o assunto com a gente, e Jesus vai conversando, mas ao mesmo tempo Ele vai reparando se a gente está interessado na conversa dele. Se Jesus vê que a gente não está interessado na conversa dele, Jesus diz: ó, parei por aqui. Jesus diz que tem para dar. Se ela não dissesse assim, eu quero, a conversa tinha terminado ali. E tem gente que Jesus está prolongando a conversa e dizendo: ó, eu tenho para dar, eu tenho para dar, eu estou aqui para dar, eu tenho para te dar. E você anda meio desinteressado. E Jesus está dizendo: cuidado, porque eu posso colocar um ponto final na conversa. E se Jesus colocar um ponto final na conversa, vai ser difícil você ter outra chance. Cuidado. Mas a mulher se interessou. Ela disse assim: me dá, eu quero beber dessa água.
ela reivindicou os benefícios do Evangelho. Ela estava querendo dizer assim: eu quero os benefícios do Evangelho. Aí Jesus agora mudou o curso da conversa. Jesus agora começou a mostrar para ela que todo aquele que quer os benefícios do Evangelho precisa também atender às exigências do Evangelho. Porque não é só dizer eu quero o Evangelho faz exigências, meu filho. E você tem que ver se você está preparado, se você quer atender às exigências do Evangelho. Jesus disse assim para ela, quando ela disse eu quero a água, Jesus disse assim para ela: então vai lá e chama o teu marido e vem cá. Aí ela olhou e disse assim: Senhor, eu não tenho marido. Jesus disse assim: disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Disseste com verdade. Aquela mulher, ela fez uma confissão para Jesus. A primeira exigência que Deus faz para todo aquele que quer usufruir dos benefícios do Evangelho é confessar. E outra coisa, se arrepender. Confissão e arrependimento. Ninguém jamais vai usufruir dos benefícios do Evangelho se não confessar o pecado e não se arrepender do pecado. E outra coisa, Jesus gostou da atitude dela. Jesus disse: você foi verdadeira. Porque tem gente, irmão, que pensa que engana Deus e quer ficar tapando o sol com a peneira, tá entendendo? Querendo fazer Deus de besta. E Deus está dizendo: fala a verdade, rapaz. Para com mentira. Fala a verdade. Eu conheci um pastor, e foi meu pastor durante quase um ano, que toda vez que ele olhava para mim, e não era só para mim, era para todos os membros da igreja. Toda vez que ele olhava para a gente, ele dizia assim: e aí, Alexandre, tu tá crente? E eu dizia para ele: tô, pastor. Tô, pastor. E ele perguntava isso para a igreja inteira, mas não perguntava no microfone. Perguntava para os irmãos, quando ia pegar na mão dele, cumprimentar, ele dizia: tu tá crente? Será que alguém já mentiu para ele? Será que alguém já disse para ele que estava crente e não estava? Já, né, irmão? E quem mente para o pastor está mentindo para quem? Para Deus. Então tem gente que não quer viver a verdade, falar a verdade. É uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali. Sem contar com aqueles que mentem tanto que até ele pensa que está falando a verdade, de tanto que mente. A mentira dele engana até ele. Isso é um espírito maligno. Isso é demônio. Está entendendo? Um dia Deus olhou para Abraão e disse assim para mim, disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Essa palavra perfeito, Deus estava querendo dizer: seja transparente, seja verdadeiro, não queira mostrar que você é o que você não é. Seja o que você é, meu filho. E todo aquele que é transparente e é verdadeiro, irmão, alcança a misericórdia de Deus. Sabia disso? Alcança. Um dia um homem chegou até Jesus e disse assim: Jesus, meu filho está miseravelmente endemoniado. Cura meu filho, Jesus, se é que tu podes. Jesus disse para ele: o segredo não é se eu posso. O segredo é se você pode crer que eu posso curar o teu filho. Porque tudo é possível àquele que crê. Aquele homem começou a chorar e disse assim: oh Senhor,
ajuda-me na minha incredulidade. Ele estava confessando que ele tinha dificuldade para crer. E tem hora que a gente diz que crê em coisa que a gente não crê. A gente diz que está acreditando, mas não está acreditando em nada. E Deus está vendo. O pastor, o pregador conhece a aparência, mas Deus conhece o teu coração. Ele sabe a incredulidade que há no teu coração. Quando Deus diz assim, através do pregador, que vai te libertar da bebida, que vai te libertar do cigarro, que vai te libertar do jogo, e você está ali duvidando, dizendo que nada, isso não vai acontecer comigo, minha vida não vai mudar. E Jesus está dizendo: tira essa incredulidade do teu coração, meu filho. Creia que vai mudar. Creia que vai mudar. Ela confessou e disse: Senhor, eu não tenho marido. Jesus falou: você teve oportunidade de mentir, minha filha, mas você falou a verdade. Você já teve 5, mas nenhum era teu. Aí a Bíblia diz, irmão, que Jesus agora continua a conversa com aquela mulher. Conversar com Jesus é tão bom. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: você já tirou um dia só para conversar com Deus? Diga para essa pessoa assim: faz essa experiência. Tira um dia só para conversar com Deus. Você vai aprender tanta coisa. Você vai aprender tanta coisa nova. Aí a Bíblia diz que ela resolveu fazer uma pergunta para Jesus. Já estou terminando. Ela disse assim: Senhor, nossos pais adoraram neste monte aqui em Samaria. Vocês judeus dizem que é no templo lá em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Ela disse: Jesus, na verdade eu quero que o Senhor me responda essa pergunta. Aonde é que devemos adorar a Deus? É no monte ou é no templo? Jesus olhou para ela, olhe para mim. Jesus olhou para ela e disse as palavras que nós lemos no início desta mensagem: a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Ele não disse os adoradores, não, ele disse os verdadeiros adoradores. Adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai está procurando aos tais que assim o adorem. Ele estava dizendo: o Pai está procurando quem adore em espírito e em verdade. Esta noite os olhos de Deus estão voltados para esta igreja, e Ele está procurando quem adore em espírito e em verdade. Aleluia. Agora olhe para mim. Eu termino agora explicando a você o que é adorar em espírito e em verdade. Adorar em espírito, quando Jesus disse isto, Jesus estava querendo dizer que não existe um lugar geográfico específico para se adorar a Deus, porque Deus é espírito. Jesus estava querendo dizer para aquela mulher: o importante não é o lugar que você vai adorar, o importante é como você vai adorar a Deus. Adorar a Deus em espírito é eu ter na minha consciência que Deus está comigo em todos os lugares aonde eu estiver, e que eu não preciso estar na igreja às 7:30 da noite para adorar a Deus. Aqui é lugar de adoração, mas eu posso fazer da minha vida uma vida de contínua adoração a Deus.
O que ele estava dizendo para aquela mulher? Ele estava querendo dizer para ela: mulher, você pode adorar a Deus a qualquer hora, aonde você estiver, na tua casa, na rua, no ônibus, no mercado, no banheiro, no quarto, no trabalho, na escola, aonde você estiver, você pode falar com Ele, adorar Ele, elogiar Ele, dizer que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que você o ama. É isto que Jesus estava dizendo. Aleluia, aleluia. Adorar em espírito é isso. É você, dona de casa, está varrendo a casa e está falando com Deus. Oh, como Deus é maravilhoso. Está lavando a louça, mas está lá lavando a louça e cantando: oh glória, aleluia. Nossa igreja segue caminhando. Está na escola, está estudando, está prestando atenção na aula, mas quando é na hora do recreio, você reúne uns amigos e começa a falar de Jesus para ele e convidá-lo para ir à igreja. Você está adorando a Deus na escola. Adorar a Deus no trabalho é você estar lá tentando montar aquela peça, tentando mexer naquele maquinário, mas está lá louvando a Deus pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus. Pela graça de Deus enviada, andarei com valor para o céu. Aí toca a sirene, o encarregado diz assim: vocês têm 15 minutos para descansar. Aí o adorador diz assim: meu descanso não é na terra, eu vou procurar um cantinho para fazer uma oração e falar com Ele. Isto é adorar a Deus. Em espírito. E adorar em verdade, sabe o que é? Eu termino agora. Adorar em verdade é você adorar consciente de que você não está adorando a um Deus construído por ideia humana, por mão humana. Adorar a Deus em verdade é saber que Deus é Espírito e que ninguém jamais o viu. Por isso ninguém jamais pode construir uma estatueta de Deus para você adorar. Como pode alguém construir um Deus para você adorar, se a Bíblia diz que este Deus é tão grande que ele se assenta sobre o globo da terra, e a terra é o estrado dos seus pés? Como pode alguém construir, segundo a ideia humana, uma imagem de um Deus para você adorar, se ele é tão grande que ele disse assim para Moisés, se não me falha a memória, foi para Moisés: eu não habito. Para Davi, se não me falha a memória, quando quis construir o templo, ele disse: eu não habito em templo feito por mãos de homens. Aleluia. Adorar a Deus em verdade é saber que eu jamais vou conseguir colocar Deus na minha parede pendurado, jamais vou conseguir carregá-lo com a minha mão, jamais vou conseguir colocá-lo em um crucifixo no meu pescoço. Mas tem uma coisa: mesmo ele sendo tão grande, ele cabe dentro do meu coração, e eu posso carregá-lo no meu coração. Aleluia. Bate assim no teu coração e diga: ele está aqui dentro. Olhe para quem está do teu lado e diga: ele está aqui dentro.
Diga: você não pode ver, mas Ele está aqui dentro. Você acha que se Deus não tivesse aqui dentro, eu estava falando aqui há quase uma hora, podia estar falando abobrinha, né, irmão? Mas Bíblia só fala quem tem Deus aqui dentro, meu filho. Só fala quem tem Ele aqui dentro. Levanta a mão para adorar a Deus por um minuto. Faz assim, ó, com a sua mão. Diga uma palavra bonita para Ele. Diga assim: o Senhor é lindo. Diga: o Senhor é maravilhoso. Ó, manda beijo para Ele, ó. Manda beijo para Ele. Diga: eu te amo, Deus. Diga: tu és maravilhoso. Diga: me enche mais, porque eu te amo. Eu quero mais de ti. Fechei a Bíblia. Deus é Espírito. O último versículo que nós lemos diz assim: Deus é Espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Quando ele diz assim, importa, ele está querendo dizer assim: é importante que você me adore. Tua adoração é importante. Sabe qual é a coisa mais importante que você tem na sua vida e que faz Deus se interessar por você? É a tua adoração. E importa. Ele está querendo dizer: tua adoração é importante. É tão importante. Oh, como é importante. Agora eu quero falar com muito amor e com muito carinho para as pessoas que estão aqui talvez pela primeira vez, ou para você que ainda não aceitou a Jesus como seu Salvador. Talvez você não tenha noção de o quanto Deus te quer e de o quanto a tua adoração é importante para Ele. Olha aqui para mim. Será que alguém tinha uma agenda mais cheia do que a agenda de Jesus? A agenda de Jesus era cheia. Procura na Bíblia algum momento que Jesus ficou desocupado. Até para descansar, Ele descansava conversando com alguém. E naquele dia, Jesus abriu mão de todos os outros compromissos da agenda para conversar com aquela mulher. Jesus abriu mão de muitos compromissos da sua agenda hoje para estar conversando com você aqui hoje, viu? Para você ver o quanto você é importante para Ele. Ele é Deus e você é tão importante para Ele que diz a Bíblia assim: e mesmo sendo Deus, não teve por usurpação, ou seja, não se apegou ao ser igual a Deus, mas diz a Bíblia assim: mas esvaziou-se de si mesmo e tomou a forma de homem, fazendo-se semelhante aos homens. E Ele então veio até esta terra, nasceu de uma mulher, porém gerado pelo Espírito Santo. E diz a Bíblia que Ele humilhou-se a si mesmo. Não foi humilhado pelos outros, foi humilhar a si mesmo. Como quem diz assim: se você quiser se livrar da cruz, você pode, você não é obrigado a ir. Mas Ele disse: eu quero, mas é uma humilhação morrer na cruz,
é o pior tipo de morte que existe. Mas ele disse: eu vou me humilhar e vou ser obediente até a morte, e a morte de cruz. E a Bíblia diz assim: pelo que, ou seja, por causa do que? Por causa da morte na cruz, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome que está acima de todos os nomes, nome este que todos os que estão no céu, na terra e debaixo da terra têm que se dobrar diante dele e dizer: só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor, só Jesus é o Senhor. Mas eu quero te contar uma coisa: quando ele olhou para a cruz, ele não viu só a cruz, ele viu você do outro lado da cruz. E ele olhou e viu que você teria um relacionamento restaurado com Deus, a chance de viver uma vida feliz, a chance de ter vida eterna. Então ele disse: eu vou morrer na cruz do Calvário. Morreu. Diga comigo: ele morreu. Diga: mas não está morto. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. E esta noite eu quero te dizer: foi por tua causa, foi por minha causa, foi por nós que Jesus fez isso. Manda uma palavra na minha casa, manda uma palavra pra minha família. Eu não sou merecedor,